Fala galera, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Eu parei nesse exato ponto para não deixar o vídeo aí tão extenso, tentar não deixar tão extenso. Então eu vou dar prosseguimento a partir desse tópico, falando um pouco sobre as diferenças fundamentais aí entre os dois tipos de motores. Motores que trabalham segundo o ciclo Otto e motores que trabalham segundo o ciclo diesel, tá? Se formos olhar do ponto de vista mecânico, não tem grandes diferenças ou distinções ali entre os dois tipos de motores. Vale aqui ressaltar que o motor diesel é mais robusto do que o motor Otto, tá? Isso se dá ao fato de que motores diesel trabalham com taxas de compressão maiores do que motores Otto, e eu já comentei um pouquinho sobre isso com vocês. Vou comentar um pouco daqui a pouco também, mas os motores diesel trabalham com taxas de compressão maior porque justamente eles necessitam aí, ou o princípio de funcionamento é o princípio de ignição por compressão, certo? Então essa tendência de um motor diesel ter uma taxa de compressão maior já indica que ele vai trabalhar com entregando maior torque. Então você vai ver motores diesel sendo utilizados na maioria das vezes, né, em aplicações para elevação de carga, né, transporte pesado, por exemplo, embarcação, locomotiva, esse tipo de coisa. Justamente porque ele consegue oferecer, vamos dizer assim, uma maior força no final do seu ciclo, né, do seu ciclo mecânico. Então vamos aqui falar um pouco das diferenças aí. Uma das diferenças fundamentais é a forma como o combustível ele é inserido, né, durante ali o processo de queima. Nos motores Otto, uma mistura já é inserida no cilindro de forma, né, homogeneizada e também já dosada, né, a quantidade ali, a relação ar-combustível adequada. E depois que essa mistura já está no cilindro, nós temos ali a compressão e depois a centelha, que eu já mencionei para vocês aí, tá? Existe aí uma exceção a esse tipo de motor Otto que já insere direto no cilindro a mistura, que é os chamados motores de ignição por centelha de injeção direta de combustível. Então nesse tipo de motor também há ali a inserção somente de ar, tá? E o combustível ele é injetado direto dentro do cilindro. Mas aqui, galera, eu quero dizer o seguinte para vocês. De forma abrangente, o ciclo Otto trabalha da primeira forma aí, tá? Com a mistura já inserida. E essa característica é muito marcante. Essa questão da injeção direta, também no ciclo Otto, é nova, tá? Ela tem sido estudada, então existem motores que estão sendo ainda estudados. Então não se apegue a essa segunda informação aí desse parágrafo aqui, tá? Desse primeiro parágrafo. Importante de lembrar é o quê? Que nos motores Otto, sim, há uma mistura sendo inserida aí no cilindro, tá? Deixa de lado agora essa ideia da injeção direta para ciclo Otto. Já nos motores diesel, aí sim, apenas ar que é inserido, né, no cilindro ali no momento da admissão. E posteriormente o combustível é pulverizado, né, e aí acontece a ignição justamente devido à alta pressão ali e temperatura. Então, isso vai requerer do sistema de injeção que trabalhe em alta pressão, tá? Com relação à ignição, já até comentei aqui, né, no slide anterior, a ignição nos motores Otto por centelha ou faísca, tá? Causada por uma vela, por isso há necessidade de um sistema elétrico. Nos motores diesel, a combustão é iniciada por alta ignição, ou seja, pela mistura em contato com o combustível a alta pressão, também temperatura, vão causar aí a ignição da mistura, tá? Dentro do cilindro no final do tempo de compressão. E agora falando da taxa de compressão, que eu até comentei já um pouquinho aqui no início dessa aula, nos motores Otto a taxa de compressão vai ser relativamente baixa para evitar alta ignição. Por que eu quero evitar a alta ignição nos motores Otto? Ora, a ignição precisa acontecer no momento exato, no momento da centelha da vela. Se ela acontecer antes, significa que o pistão ainda não chegou no topo, no ponto morto superior. Ou seja, a queima está acontecendo fora do ponto de queima. Isso pode causar problemas estruturais ali ao cilindro e ao bloco do motor, tá? Superaquecimento, vai queimar antes do ponto, então
ele vai começar a ter impactos para os quais o motor não foi preparado, porque ele está queimando antes de a mistura chegar ali no topo do cilindro, tá? Já nos motores diesel, a taxa de compressão deve ser elevada, justamente para promover a alta ignição do combustível, certo? Antes de falar dessa etapa aqui, que é uma das formas de classificar os motores quanto aos tempos do ciclo, eu queria mostrar para vocês um vídeo que vai falar a respeito justamente dessas diferenças aí. Então nós vamos agora acompanhar, vocês vão ver aí na tela, um vídeo para mostrar a comparação do funcionamento do motor diesel e o motor Otto. Tá? Então presta atenção aí, vamos acompanhar o vídeo. Nos motores a gasolina, durante o primeiro tempo, a admissão, a válvula de admissão se abre. O pistão desce e enche a câmara com a mistura ar-combustível. Em seguida, quando a válvula de admissão se fecha, começa o tempo de compressão, onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, acontece uma centelha que explode a mistura ar-combustível, iniciando o tempo de explosão e movimentando o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe empurrando todos os resíduos para fora da câmara de explosão. Nos motores a diesel, a válvula de admissão se abre e o pistão desce, enchendo a câmara somente com ar. Em seguida, no tempo de compressão, este ar é comprimido, o que eleva a sua temperatura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, o óleo diesel é injetado a uma pressão em torno de 200 bar e se inflama instantaneamente ao deparar-se com o ar aquecido. Essa explosão causa uma grande força de expansão, que faz com que o pistão desça para seu ponto morto inferior, PMI. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora. Diferença 1. No motor a gasolina, durante a admissão, o cilindro é preenchido por uma mistura ar-combustível. Nos motores a diesel, o cilindro é preenchido com ar puro. Diferença 2. No motor a gasolina, o ar passa por uma válvula tipo borboleta, que está ligado ao pedal do acelerador e que controla a quantidade de ar e combustível admitidos, determinando a rotação do motor. Na maioria dos motores diesel, essa válvula não existe e a quantidade de ar admitido depende da rotação do motor. A câmara de combustão de um motor de ciclo Otto a gasolina é entre 8 e 11 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, o que determina uma taxa de compressão entre 8 e 11 por 1. No caso do diesel, a câmara é entre 16 e 24 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, significando uma taxa de compressão muito mais elevada, entre 16 e 24 por 1. A taxa de compressão está diretamente ligada à temperatura do ar dentro do cilindro. Quanto maior a compressão, maior a temperatura. No motor diesel, a temperatura do ar comprimido pode chegar a 800 graus centígrados. Já no motor a gasolina, ela não deve passar de 450 graus. No motor a gasolina, o ar e o combustível são comprimidos dentro do cilindro. Com a centelha da vela, essa mistura explode, empurrando o pistão para baixo com grande intensidade de impacto. Já no motor a diesel, o combustível só é injetado perto do momento máximo de compressão.
é quando o óleo pulverizado dentro da câmara se inflama em contato com o ar aquecido, sem precisar da centelha. Outra diferença está na força criada por cada modo de combustão. A explosão cria um impacto muito intenso, mas com pouca duração, como se fosse uma martelada na cabeça do pistão. Isso faz com que os pistões do motor a gasolina tenham um curso menor para aproveitar melhor a intensidade do impacto. Já nos motores diesel, a expansão acontece de acordo com a queima, na medida em que o combustível é injetado. A força de expansão não é tão intensa, mas tem uma duração maior, agindo como um empurrão. Por isso, o curso do pistão no motor diesel é maior. Nesse tempo, não há diferenças entre motores, pois quando o pistão sobe, empurra os gases resultantes da combustão para fora do cilindro. O motor a gasolina admite e comprime a mistura ar-combustível. O motor a diesel comprime somente o ar. O controle de rotação no motor a gasolina é feito pela borboleta de aceleração. No motor a diesel, esse controle é feito pela bomba injetora. A taxa de compressão e a temperatura alcançada dentro do cilindro do motor a gasolina são menores que no motor a diesel. O motor a gasolina se utiliza de uma centelha para inflamar a mistura. O motor diesel não. Bom, pessoal, esse aí foi um vídeo para talvez tornar mais claro o entendimento do funcionamento dos dois motores. Eu vou deixar na descrição da aula os canais do YouTube da onde eu tirei esses vídeos, né? Tanto esse quanto o outro que eu mostrei lá para falar dos motores dois tempos. E aí vocês podem assistir de novo se quiser aqui na aula ou lá no canal, enfim, tanto faz. Tá, vamos dar prosseguimento aqui. Os motores também podem ser classificados quanto ao número de tempo, e eu já falei disso exaustivamente para vocês aí, né? Então, a gente entende a ideia de tempo como uma sequência de processos que vão acontecer sobre o fluido de trabalho. E esses processos tendem a se repetir periodicamente, claro, né? Para que haja a obtenção do trabalho útil. É muito importante não confundir tempo com processo, tá? Então, ao longo de um tempo, poderão acontecer mais de um processo. A gente não pode confundir isso não. Foi uma coisa que já apareceu confusão aí nos questionários que eu postei. O processo são os processos termodinâmicos, né? Compressão, expansão, enfim. Não confundir com esse tempo que é o momento onde o motor está executando os processos termodinâmicos. Então pode ser 4 tempos ou 2 tempos. Já mencionei isso para vocês anteriormente. No motor 4 tempos, quais são esses 4 tempos? Eu não vou aqui repetir qual é cada um deles, né? Mas como eles são executados, mas primeiro tempo a admissão, depois compressão, explosão, né? Junto com o início de uma expansão, e aqui escape. Então admissão, compressão, compressão, explosão, né? E depois escape, tá? Então esses 4 tempos aqui são importantes de lembrar, não se deve esquecer, tá? Para saber a sequência de funcionamento do motor direitinho. No motor 2 tempos, né, a gente tem aqueles 4 processos ocorrendo simultaneamente. É difícil mostrar numa figura estática, por isso eu recomendo, e acredito que a essa altura você já tenha visto o funcionamento do motor 2 tempos, mas a cada tempo ele executa 2 processos, tá? São processos que acontecem simultaneamente dentro do motor, utilizando as suas janelas de admissão de combustível e a de escape para os gases, tá? Também os motores de combustão interna podem ser classificados quanto à sua rotação, né? Podem ser rápidos, médios ou lentos. Lentos menores que 600 RPM, rápidos maiores que 1500, e tudo que estiver entre esses dois valores são considerados motores de rotação média. Também é possível classificá-los quanto à fase do combustível,
Então existem motores que vão trabalhar com combustíveis líquidos e motores que vão trabalhar com combustíveis gasosos. A gente pode ver aí, né, até a mudança que algumas pessoas fazem nos seus veículos, adaptação para utilizar gás no lugar do combustível líquido, né? Aqui eu deixei 2 perguntas para vocês pesquisarem, né, estudarem aí, enfim. Coloquei aqui esses 2 questionamentos, fiquem à vontade para responder, de repente me procurar em qualquer um dos nossos meios de comunicação, tá bom? Era isso, a aula de hoje, a aula que eu tinha planejado era esse assunto, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, se cuidem, até a próxima aula.